programa Educação em Pesquisa recebe hoje a recém-mestre em Educação, Denise da Silva Segura, que defendeu a sua dissertação no curso de mestrado em Educação da Univaz há 15 dias. E, de antemão, gostaria de agradecer a sua presença, Denise. Eu sou professora Sônia Aparecida Siqueli, do mestrado em Educação, aqui na Univaz, no Campus Fátima, em Pouso Alegre. A dissertação da Denise vem discutir a questão da educação patrimonial no ensino de história, no ensino fundamental. Essa dissertação pela linha de pesquisa, práticas educativas e formação do profissional docente, que é uma das linhas que compõem o mestrado em educação, o curso do mestrado em educação. Então, eu gostaria de iniciar a conversa, Denise, com você, colocando para o público o porquê deste tema, o porquê da escolha deste tema, uma vez que você já tem uma prática de educação básica, do ensino de educação de história nas escolas públicas, privadas e também na educação superior. Então, fala com o público o porquê deste tema, você escolheu essa temática para a discussão. Sônia, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar esse conteúdo da minha pesquisa. E a pesquisa em si, ela veio das minhas inquietações como professora de História. Eu atuo há bastante tempo nessa área, minha formação inicial é em História. E agora, mestra, eu escolhi, antes de mais nada, esse tema em função de me preocupar bastante com as questões da história e das permanências, da questão da memória, do patrimônio em si. O que a educação vem fazendo em torno dessa questão? A escola de base, onde eu já atuo há bastante tempo, que vem assim uma situação atual de ensino fundamental 2, também no ensino universitário, formando pedagogas, pedagogos e futuros mestres de história. Enfim, o que a escola vem fazendo? Que eles possam se inquietar também pelas questões do patrimônio e da memória coletiva. Nós estamos vivendo um tempo de transformações muito grandes, de modernidade, de muita correria, de avanços tecnológicos, e nada disso é criticado. Na minha pesquisa, por sinal, é bastante enaltecido. Mas onde é que anda o espírito de se preservar? De se preocupar com o resgate, a identidade, de se cultuar as permanências, de se conhecer a própria história. E eu vejo que esse é um aspecto que vem se perdendo e isto me deixou inquieta, sim. A educação pode fazer alguma coisa? Foi esse o foco. A educação de base pode fazer alguma coisa pelas questões do patrimônio e da memória coletiva? A memória pode sobreviver a partir das ações dos professores, das ações pensadas conjuntamente nas escolas públicas, que foram aí, principalmente as que visitei. Então, estas são as indagações. Denise, você abordou em sua fala a questão da memória. Eu queria que você esclarecesse para o público o que é fazer pesquisa em educação, indo nas fontes, coletando as fontes nas escolas. Explique para o público detalhadamente como foi a busca dessa pesquisa nessas fontes e nessas instituições. Bom, Sônia, a busca, a pesquisa, ela é sempre uma situação onde a gente procura centralizar o objetivo. A partir do momento em que o objetivo ficou bem delineado, que seria essa situação de resgates da história, através das contribuições da escola pública, uma educação patrimonial ela é feita bastante focada nas questões da memória, como você acabou de suscitar na questão. Mas memória é do ponto de vista da memória coletiva, que ficasse bem clara essa questão também. Porque nós vivemos um tempo, como bem coloquei também no início, um tempo de modernidade, de materialismo, de consumismo, e memória parece alguma coisa que evoca um passado. Nem sempre as situações são bem claras. A memória coletiva, ela sim, ela busca um passado, mas ela busca aquilo que foi relevante para uma sociedade no seu passado. Então, enaltecer memória coletiva é falar daquilo que é significativo para um povo.
que ele reconheça nas situações que ele comemora, nas situações que ele resgata, onde é que ele se encaixa, que identidade ele pode ter, né, de alguma forma ali, próximo daquelas manifestações. Então, a escola, ela pode fazer um papel. Foi esse o tempo todo o meu momento de objetivo da pesquisa. Mas como o educador de história, como os especialistas das escolas públicas, as quais eu procurei, né, ser bastante clara com esse público que foi entrevistado, como é que eles poderiam estar colaborando com a educação patrimonial? É uma educação que poderia estar vinculada à disciplina de história ou ela poderia ser trabalhada em caráter transdisciplinar, interdisciplinar? Enfim, essas indagações bem delineadas, prontas, eu parti então para a pesquisa, né, finalmente bastante embasada, e percorri 3 cidades aqui da nossa região. Campanha, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí. Visitei 5 escolas públicas do ensino fundamental 2 e ensino médio. Por sinal, agradeço de antemão, aí, as escolas foram maravilhosas, uma receptividade muito grande em relação à temática. E foram as escolas Zoroastro de Oliveira, em Campanha, a Escola Vital Brasil, em Campanha também, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, Pouso Alegre, Escola Estadual Monsenhor José Paulino e a Escola Estadual Delfim Moreira, em Santa Rita do Sapucaí, Escola Estadual Sinhá Moreira, também em Santa Rita do Sapucaí. Enfim, um público grande, as escolas são bastante numerosas e os colegas que eu procurei foram 12 entrevistas que realizei nessas escolas. Eram 5 especialistas da educação e 7 professores de história. E esse conjunto de entrevistas me permitiu chegar a conclusões bastante importantes. As indagações da pesquisa foram feitas. Antes das entrevistas, eu realizei uma etapa de educação patrimonial de alguma forma, fazendo a pesquisa documental. O historiador, ele tem essa questão, essa necessidade de buscar as fontes históricas. E as fontes desta vez para minha dissertação foram as grades curriculares, e hoje são chamadas planos curriculares. Nessa trajetória de fazer a pesquisa, houve um momento de busca desses conceitos, da construção dessas verdades, então eu gostaria que você esclarecesse para o público o que é educação patrimonial, a que você está se referindo, pode até dar exemplos, e também esclarecer assim, que esses 2 momentos, da construção desses conceitos, né, do que é educação patrimonial, e depois esse momento de busca mesmo nas instituições escolares públicas, que é o ambiente de pesquisa do pesquisador em educação, e essas instituições estão sempre nos recebendo, né? E o que significou para você, né, depois dessa construção teórica, ir às fontes lá, resgatar, investigar essa memória? Bem, Sônia, os conceitos são fundamentais. Antes de iniciar qualquer etapa histórica e de pesquisa, eu procurei mesmo por todos eles. Patrimônio, a grosso modo, dentro do senso científico e senso comum, que eu posso explicar para esse público, é aquilo que nós estejamos aí sempre homenageando. Então, o patrimônio ele está ligado às situações em que uma sociedade reconhece o valor de alguns fatos históricos, e esse reconhecimento vem através dos monumentos, vem através das obras de arte, vem através da arquitetura que seja preservada. Aquilo que é considerado importante para uma sociedade dentro dos contextos que ela viveu, isso, de alguma forma, tem, né, uma situação de preservação, e por lei todo esse processo de tombamento, de proteção, vem sendo realizado internacionalmente, nacionalmente. Felizmente está acontecendo isso. Então o patrimônio é a situação de significados que uma sociedade possa observar dentro da sua vivência. A memória por aí também, só que as memórias elas seriam aí as situações em que a coletividade reconhece aquilo que realmente não pode deixar passar, que o tempo precisa preservar. Tudo isso dentro dos conceitos de patrimônio e memória coletiva. Na sequência, o que você também coloca é a necessidade de
de que isso venha a ser realmente parte da escolaridade. Como isso tudo emerge? Emerge de uma situação onde a escola precisa desse momento de encontro com as suas raízes, com a história, e esse público dentro da história, ele precisa se aproximar porque a história é uma ciência, é uma construção diária. Então, memória e patrimônio devem estar próximos do cidadão, não apenas naqueles momentos das celebrações. É o que a pesquisa também aponta. À medida que nós fiquemos distantes da questão de conhecer o porquê daquele patrimônio, o porquê da memória, inclusive a questão de proteção também fica comprometida. O sentimento de pertencimento é o que liga uma sociedade a realmente cultivar os seus patrimônios e a sua memória coletiva. Denise, no teu trabalho de pesquisa também, você aborda como essa questão nacional, né? Fala um pouquinho do IPHAN. A necessidade de trazer para a pesquisa o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é no sentido de que se trata realmente de um órgão que gerencia toda a situação do patrimônio e da memória, que possam efetivamente depois, né, serem considerados importantes do ponto de vista nacional. Mas o trabalho do IPHAN, ele é um trabalho bastante interessante, um trabalho extenso, um trabalho que começou fazendo naturalmente a seleção dos patrimônios nacionais, teve uma série de figuras importantes na gerência desse órgão, na gerência como presidentes desse órgão, e ele vem tomando uma atitude de educação patrimonial, foi o que me chamou bastante atenção. Nós temos monumentos maravilhosos, nós temos uma série de paisagens interessantes, nós temos uma série de trabalhos feitos que o IPHAN, ele está de certa forma aí cada vez mais se aproximando dessas coletividades. Então me chamou a atenção que foi um órgão que nasceu lá no começo do século XX, a partir do Mário de Andrade sendo então nomeado, né, o primeiro presidente do IPHAN, mas ele veio se aproximando das populações e se aproximando dessa história de cada população nos dias atuais. Nós estamos numa região, Denise, aqui em Minas Gerais, particularmente na região sul de Minas, muito rica nessa questão do patrimônio histórico. E o Brasil, pela sua Constituição Histórica, ainda está num processo de valorização e a construção de uma educação que possa não apenas valorizar esse patrimônio, mas também conservá-lo, cuidar para as gerações que virão depois de nós. Fala um pouquinho para o público, como a partir do seu olhar da pesquisa, como você entende isso aqui na nossa região, nessas escolas que você foi, se os professores, os profissionais da educação básica têm essa percepção do local, né, do patrimônio do local, do seu município. Bem, a questão do patrimônio local, ela é colocada como essencial na fala dos professores quando se perguntou de onde começar uma educação patrimonial. Então, que as pessoas se aproximem dos seus próprios patrimônios, das suas próprias memórias. Essa foi uma situação bastante interessante dentro das entrevistas. E acredito que o olhar que nós temos de patrimônio ainda continua muito próximo das situações formais, daqueles patrimônios nacionais, das cidades históricas, por exemplo, que Minas Gerais, felizmente, pode se orgulhar desse patrimônio mundial, das situações celebrativas a cada data. Mas e a nossa região? Chamou também a minha atenção procurar saber que relação existe da região com os seus patrimônios locais. E nós temos diferentes patrimônios, evidentemente cada sociedade possui os seus. A nossa região, dentro do que observei rapidamente através desse recorte das 3 cidades, ela tem uma certa cultura modesta em relação a essa disseminação da memória e patrimônio. As escolas divulgam oportunamente, não existe um laço de orgulho em relação a essa situação patrimonial que possa ser dito com força, vamos dizer assim, as escolas ainda se veem restritas dentro dessa questão. Acredito que a região é rica em determinadas memórias então fantásticas que ainda precisam se redescobrir.
foi o que eu observei, que as memórias estão aí para serem redescobertas, trabalhadas. É uma região onde o café teve uma história maravilhosa, a situação da imigração, a situação dos municípios que surgiram através das ferrovias. Então, tem muita coisa que no presente pode ser relacionado a essa história de memória e patrimônio. Contudo, é uma região que não ainda cultua tão fortemente na fala dos professores, nas situações da leitura, nas situações da observação da pesquisa. Acredito que tem muita coisa boa a ser descoberta, a ser divulgada, a compor uma educação patrimonial futura, sim. Nós acompanhamos a trajetória da sua pesquisa, né, toda a sua investigação. Eu gostaria que você contasse para as pessoas e para os professores, né, de história, que é o seu público-alvo do seu trabalho, o que a sua pesquisa vem contribuir tanto para o campo da pesquisa em educação, como para a prática docente dos professores de história, no sentido da abordagem da educação patrimonial. Os professores de história vivem, tanto quanto eu vivo, aquela necessidade de fazer com que aquele conteúdo seja significativo, que ele realmente seja vivenciado. E a pesquisa, ela procurou esse encontro das vivências, da história e, de alguma forma, de fazer com que a memória se torne uma situação prazerosa. Acredito que a grande contribuição que a pesquisa ofereceu, além do enriquecimento, que foi enorme, um enriquecimento intelectual bastante importante de se falar, de se dizer aqui, mas a pesquisa oferece caminhos de que não só a disciplina de história pode trabalhar a questão do patrimônio e a memória. Uma das conclusões que eu tive, por sinal, foi em torno dessa questão de que a interdisciplinaridade funcionaria bem. Então, projetos, excursões, a situação da pesquisa, a situação de levar o aluno a encontrar-se com a história fora dos ambientes da sala de aula, isso produz uma situação muito interessante nas falas dos meus colegas e na minha vivência. Eu cheguei a fazer muitos momentos de educação patrimonial, por que não? Levando os meus alunos a conhecerem aí museus, espaços de memória, fazer visitação direcionada, com guias, com situações planejadas e perceber a transformação que isso faz dentro do estudante. Ele se sente, depois daqueles momentos do encontro com a cultura, com a memória, ele se sente de alguma forma contagiado e entendendo o porquê daquelas homenagens. Então, entender por que você homenageia determinada memória, determinado patrimônio, faz de alguma forma com que você até se afeiçoe e de alguma forma queira proteger essas situações, transmitir essas situações para gerações futuras. Então, eu acredito que a pesquisa é um modesto início, vamos dizer assim, para que a gente pense na educação patrimonial como algo próximo da disciplina de história, da disciplina de qualquer disciplina, na verdade, dos projetos interdisciplinares. Essa foi a principal situação, a minha principal verdade dentro da pesquisa. Denise, fala para o público onde encontra-se a sua pesquisa, né? E pode fechar, se tem mais alguma coisa que você gostaria de chamar a atenção, né, para o público-alvo do seu trabalho. Você tem aí esse espaço para você fazer as suas considerações finais, não deixando de colocar onde as pessoas podem encontrar a sua dissertação de mestrado para fazer a leitura. Antes de mais nada, foi um prazer um enorme prazer, né? A gente tem aí momentos como estudante e mestranda e agora mestra, mas meu perfil é continuar, eu tenho certeza que essa pesquisa ainda avança. Então, dentro das minhas considerações finais, dizer que educação patrimonial, ela é uma situação de vivências que, de alguma forma, eu espero ter contribuído, sim,
para alertar de que história, ciências humanas são essenciais na formação de um indivíduo, que as escolas precisam dessas áreas trabalhadas, porque elas evocam também, as ciências humanas evocam cidadania, compromisso, cultura, povo culto é povo desenvolvido. Uma série de situações podem emergir dessa busca da educação, aproximando-se da história, dos patrimônios, da memória coletiva. Enfim, foi muito gratificante me aproximar desses lugares de história, das histórias das escolas, das histórias do país, da questão da história da educação. De alguma forma, isso nos traz aí uma porção de conclusões, mas, sintetizando, a grande conclusão é essa, que a história está muito próxima de todos nós. E patrimônio e memória vale a pena conhecer, vale a pena levar os nossos alunos a conhecerem. Enfim, a pesquisa abre muitas possibilidades, porque conteúdo de educação patrimonial pode ser ainda discutido esse conteúdo. Acredito que algumas escolas que já vêm aplicando, de alguma forma selecionaram dentro das suas realidades aquilo que melhor agrega ao aluno. Então esse é um projeto que tem tudo para continuar. E o meu trabalho vai estar disponível, Sônia, daqui 30 dias, é o que a nossa secretaria aqui comenta, né, com os recém-mestres. No link do mestrado em educação vai ser encontrado, então, o meu trabalho, e acredito que depois a gente possa conversar muito mais com quem quiser fazer uma interação. De antemão, agradecer bastante, porque foi um momento importante e eu fico feliz do mestrado em educação estar prosperando, estar crescendo, e essas ideias todas estão sendo abraçadas com muito carinho. Eu gostaria de agradecer a presença da Denise, reafirmar às pessoas, aos professores, que dentro de um mês, acessando o site, o link do mestrado no site da Univaz, existe uma aba que estão depositadas todas as dissertações, inclusive a da Denise. Elas estão todas digitalizadas, as pessoas têm acesso gratuito, podem fazer as suas buscas, as suas pesquisas, as suas leituras, e também terá na biblioteca da Univaz, aqui no Campus Fátima, a dissertação encadernada. Então, para aqueles professores que estudam sobre o assunto e queiram fazer a leitura na integridade da pesquisa, tenham acesso a esse trabalho. Gostaria de agradecer a presença da Denise mais uma vez, a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco e socializando com a comunidade de Pouso Alegre e região sobre as pesquisas que realizamos aqui no mestrado em educação da Univaz, que já funciona, né, desde 2012. Nós já estamos aqui em Pouso Alegre e nós estamos quase completando 50 dissertações em educação defendidas. Então já há uma produção de conhecimento aqui no sul de Minas Gerais que vem atender os anseios, que possa levar à reflexão dos professores da educação básica à educação superior. Gostaria de agradecer também o espaço dado aqui do programa Educação em Pesquisa, para que esse momento fosse oportuno. Muito obrigada e até o próximo programa.